Venha irmão, partilhemos os saberes e os sonhos do povo, no esforço de sermos família, construindo a beleza do novo. Somos muitos e tão diferentes, mas formamos um povo de irmãos. Carregamos mil sonhos na mente, temos nosso futuro nas mãos. Carregamos mil sonhos na mente, temos nosso futuro nas mãos. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão neste chão. A união e a dignidade vão curar a violência, a miséria, a justiça e a fraternidade. É o que o mundo de nós mais espera. Outro mundo mais justo é possível. Todos cremos, é a nossa bandeira. Quando a fé se tornar compromisso, a esperança será verdadeira. Quando a fé se tornar compromisso, a esperança será verdadeira. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida. Vamos se aproximando, compartilhando aí links, que a gente comece. Eis a nossa missão neste chão. A reforma urbana e agrária, a saúde e a educação, Os projetos que geram trabalho são caminhos de paz e inclusão. venham todos ao longo caminho, muita coisa pra se construir. Somos força e lutamos sozinhos, somos rocha se o amor nos unir. Somos força e lutamos sozinhos, somos rocha se o amor nos unir. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Olá pessoal, boa tarde. Louvado seja Deus pela graça da gente estar aqui nessa tarde, estudando, lendo, partilhando, adquirindo conhecimento, vendo, ouvindo o que a nossa igreja fala. Precisa a gente saber o que a igreja está falando, qual tem sido a pauta atual que a igreja tem colocado, sempre para direcionar ou dar direcionamento aos seus filhos e filhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las.
para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, e hoje nós estamos aqui com um texto novo, diferente. Até então havíamos feito catequeses sobre o ciclo do Natal e começa hoje, né? Quem fez o seu investimento, certamente está tranquilo para começar esse novo tempo. Papa Francisco escreveu esta carta, foi o último texto que ele escreveu, no sentido de documento, chamada Fratelli Tutti. Será o que significa, hein? Então vamos ver, lendo, para ver o que o Papa quis traduzir com esse texto. E o subtítulo está dizendo assim: é sobre a fraternidade e a amizade social. O título já sugere uma interpretação, uma reflexão de todos nós. Então vamos começar, tem uma oração já para início, colocada aí no nosso texto. Senhor e Pai da humanidade, que criaste todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações o espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo mundo, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para restabelecer laços de unidade, de projetos comuns e esperanças compartilhadas. Amém. Então, nós temos novamente quase 300 parágrafos desse texto. Não é um resumo que nós estamos fazendo, mas a leitura mesma do texto. Às vezes a gente tira alguma coisa quando é possível. E claro, os textos não são escritos em português, então os tradutores pode ser que coloque também alguma palavra que a língua da gente não chama assim, pelo fato de não ser muito comum. Fratelli Tutti, escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com sabor a evangelho. Fratelli, irmão, tutti, todos. Então, todos somos irmãos. Esta é a frase inicial que traduz esse título. Destes conselhos, quero destacar o convite a um amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. Nele declara feliz quem ama o outro, o seu irmão, tanto quando está longe como quando está junto de si. Com poucas e simples palavras, explicou o essencial de uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada um nasceu ou habita. Então acompanhemos de início este raciocínio para que a gente possa compreender a proposta do Papa Francisco. Ele que tem o nome de Francisco, herdado no sentido que ele escolheu esse nome, inspirado em São Francisco. Então aqui, da terra de São Francisco, ele escreveu, ele assinou esse texto. E colocando a frase de São Francisco, todos somos irmãos. Isto é um coração que vence todas as fronteiras, onde eu sou capaz de amar até mesmo quem eu não conheço
até mesmo quem não está próximo de mim, mas ter essa preocupação de uma fraternidade social. É uma riqueza muito grande para os nossos dias, porque as nações brigam, disputam poder, também entre nós e assim por diante. Então alguém precisa falar de amor, alguém precisa falar de fraternidade, pois todos somos irmãos. Este santo do amor fraterno, São Francisco, da simplicidade, da alegria, que me inspirou, diz o Papa, a escrever a encíclica Laudato Si, sobre a natureza. Volta a inspirar-me para dedicar esta nova encíclica à fraternidade e à amizade social. Com efeito, São Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar, do vento, sentia-se ainda mais unido aos que eram da sua própria carne. Semeou paz por toda a terra e andou junto dos pobres, abandonados, doentes, descartados, dos últimos. Então, amigo da natureza, tanto tratava todos os animais como irmãos. O Papa está dizendo muito mais, ele é irmão do ser humano. E isso é que deve nos ajudar a entender a missão de São Francisco entre nós, a missão também do Papa Francisco como líder, que quer comunhão, que quer unidade, e quer a paz reinando entre nós. Na sua vida, há um episódio que nos mostra o seu coração sem fronteira, capaz de superar distâncias de providência, de proveniência, nacionalidade, cor-religião. É a sua visita ao sultão do Egito. Ou seja, São Francisco, que visitou muçulmanos, que visitou irmãos de outras religiões, deles que até perseguiam cristãos, mas ele foi com o coração aberto ao diálogo. Afinal, somos todos irmãos. A mesma exigiu dele um grande esforço, devido à sua pobreza, aos poucos recursos que possuía, à distância e à diferença de língua, cultura e religião. Aquela viagem, um momento histórico marcado pelas cruzadas, que eram as brigas, guerras, chamadas guerras santas, demonstrava ainda mais a grandeza do amor que queria viver, desejoso de abraçar a todos. Esse deve ser o propósito que deve estar dentro de cada um de nós. Que nós nunca sejamos responsáveis no sentido de má intenção pela indiferença, pela divisão, mas sejamos promotores desse abraço comum que deve existir com todos os seres. A fidelidade ao seu amor era proporcional ao amor que nutria pelos irmãos e irmãs. Sem ignorar dificuldades e perigos, São Francisco foi ao encontro do sultão com a mesma atitude que pedia aos seus discípulos. Não era só ele que era para viver esse diálogo, mas todas as pessoas. Sem negar a própria identidade, que ele não foi lá fazer proselitismo, impor o cristianismo ou a religião do outro a nós ou a ele. Ele foi para dialogar, nos educar de humanidade, de humanização. Então, sem negar sua própria identidade, quando estiverdes entre sarracenos e outros infiéis, não façais litígios nem contendas, mas sede submissos a toda a criatura humana por amor a Deus. Isto é, mesmo que porventura às vezes a gente não está em meio a pessoas que sabemos que não nos amam, isso não deve ser medida para a gente devolver do mesmo jeito. Pelo contrário, independente da pessoa,
que a gente tenha um coração submisso, capaz de servir, que o amor está superior a essas coisas. No contexto de então, era um pedido extraordinário. É impressionante que há 800 anos, São Francisco recomende evitar toda forma de agressão ou contenda e também viver uma submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não compartilhasse ou partilhasse da mesma fé. Não fazia guerra dialética impondo doutrinas, mas comunicava o amor de Deus. Compreender é que Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus. Quanto maior a minha experiência de Deus, maior deve ser a minha capacidade de viver a fraternidade com o outro, com o meu próximo. Assim foi Pai fecundo, que suscitou o sonho de uma sociedade fraterna. Pois só o homem que aceita aproximar-se das outras pessoas com o seu próprio movimento, não para retê-las no que é seu, mas para ajudá-las a serem mais elas mesmas, é que se torna realmente pai. Nós não queremos as pessoas para nós, não devemos querer as pessoas para nós, e isso mata o outro, reduz. Mas o que nós queremos é que as pessoas sejam elas mesmas, que elas descubram a grandeza do amor que está dentro do coração, que elas descubram a beleza interior que tem dentro de cada um delas, descubram os seus dons, a capacidade de amar e de servir. E à medida em que a gente consegue fazer esse trabalho, que de certa forma é revolucionário, é muito bom viver, às vezes, uma certa dependência até afetiva do outro. No entanto, precisamos ser pessoas inteiras. Naquele mundo cheio de torreões, de vigia e muralhas defensivas, as cidades viviam guerras sangrentas entre famílias poderosas, ao mesmo tempo que cresciam as áreas miseráveis das periferias excluídas. Lá, Francisco recebeu no seu íntimo a verdadeira paz. Em meio àquele sofrimento, na situação de tanto de desafio, libertou-se de todo o desejo de domínio sobre os outros. Fez-se um dos últimos e procurou viver em harmonia com todos. Foi ele que motivou estas páginas. E o Papa Francisco escreve esta carta. As questões relacionadas com a fraternidade e a amizade social sempre estiveram entre as minhas preocupações, vai dizer o Papa Francisco. A elas me referi repetidamente nos últimos anos em vários lugares. Ou seja, as viagens do Papa, os documentos do Papa e as suas atitudes sempre foi para que nós formássemos uma família comum. Cada um é normal que tenha a sua religião, que tenha a sua igreja, que tenha as suas opções profissionais de vida e tudo mais. Mas algo nos une. Nós somos a família de Deus, a família humana, que precisa se amar, se respeitar e sempre querer o melhor para o outro, ainda que seja um outro que às vezes nem está próximo da gente. Desejo ardentemente que neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer entre todos um anseio mundial de fraternidade. Precisamos, gente, falar isso na nossa catequese.
precisamos repetir esse pensamento em nossas famílias, na escola, porque na verdade o que acontece? Constantemente nós somos tentados ao partidarismo. Ou seja, a gente vive uma luta de queda de braço em todos os setores, onde parece que a gente sempre tem que estar perdendo ou ganhando de alguém. Então, quando a gente fala de fraternidade mundial, nossa, isso é uma frase muito forte e realmente sonho de quem tem uma preocupação com toda a humanidade. Entre todos, aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente. Precisamos de uma comunidade que nos apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Todas as nossas reflexões, estudos, sempre vai estar convocando você para dentro de uma comunidade de fé. Porque senão tudo vira especulação, tudo vira algo que realmente não tem o concreto onde você vai viver a sua experiência de Deus e de fé. Por isso, trazemos as pessoas à comunidade para que elas possam fazer a experiência do amor de Cristo e assim ser treinadas para ser a presença de Cristo real em todos os setores da vida. Sonhemos com uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com sua riqueza ou com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos, fratelli tutti, todos somos irmãos. Durante décadas, pareceu que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos e lentamente ia caminhando para variadas formas de integração. É verdade. Quantas situações o mundo já viveu, quantas guerras mundiais envolvendo todos os países, quantas mortes, o narcisismo que muitas vezes termina também fazendo com que situações assim promovam a morte. Então, Papa diz, eu pensava que de tudo que já aconteceu na história da humanidade, a gente até estivesse melhorando. Mas parece que há situações ou dimensões deste mundo que nós, seres humanos, não crescemos. Por exemplo, avançou o sonho de uma Europa unida, capaz de reconhecer raízes comuns e regozijar-se com a diversidade que habita. Lembremos a firme convicção dos pais fundadores da União Europeia, que desejavam um futuro assente na capacidade de trabalhar juntos para superar as divisões e promover a paz e a comunhão entre todos os povos do continente. O desejo de união entre os países. A América Latina tão pequena, no sentido de quantidade de países, mas completamente dividida, nem as fronteiras dialogam. Então, assim, cada continente, que são a comunhão dos países que o fazem, deveria haver maior diálogo e não ameaças, ou coisa assim que não ajuda sequer caracterizar um continente. E ganhou força também o anseio de uma integração latino-americana, agora para nós. E alguns passos começaram a ser dados. Em outros países e região, houve tentativas de participação
e reaproximações que foram bem-sucedidas, e outras que pareciam ser promissoras. Mas a história dá sinais de regressão. Apesar de todas essas possibilidades, iniciativas, o que a gente observa, segundo o que o Papa está colocando, é um regresso. Não estamos mais unidos, não estamos mais fraternos, não estamos com o coração mais carregado de compaixão, mas sentimentos adversos às situações básicas de qualquer relação humana, cada dia está estragando a nossa civilização social. Reacendem-se conflitos anacrônicos que se consideravam superados. Coisa que a gente pensou que não ia mais nem estar falando, não, agora está voltando com situação pior. Até leis que existiam para defender determinada classe ou privar o ser humano, às vezes, de comprometer a vida do próximo. Então, até isso está sendo revisto. Ressurge nacionalismos fechados. O que é nacionalismo fechados? O que é nacionalismo? É quando um país, por exemplo, ele não quer interagir com outro país. Então, alguns países da Europa, olha, aqui não vai entrar africano, por exemplo. E termina isso impedindo de viver essa fraternidade. Exacerbados, ressentidos e agressivos até. Isto lembra-nos que cada geração deve fazer as lutas e as conquistas das gerações anteriores e levá-las a metas ainda mais altas. É o caminho. O mundo não está começando conosco. Nós já vimos de uma história. Então, como fazer com que aquilo que foi luta de outros não se acabe, mas continue alimentando esta fraternidade? O bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez para sempre. Hão de ser conquistados cada dia. Fazer o bem, o amor, a justiça, a solidariedade e muitos outros valores precisam constantemente ser pautas na vida de todos nós. Não é possível contentar-se com o que já se obteve do passado, nem instalar-se a gozá-lo como se esta situação nos levasse a ignorar que muitos dos nossos irmãos e irmãs ainda sofrem situações de injustiça que nos interpelam a todos. Sofrimentos, nós somos um corpo humano. Qualquer um que sofra, toda a humanidade padece. Abrir-se ao mundo é uma expressão de que hoje se apropriaram a economia e as finanças. Refere-se exclusivamente à abertura aos interesses estrangeiros ou à liberdade dos poderes econômicos para intervir, sem entraves, em complicações em todos os países. O que acontece? No que diz respeito à economia, devido ao interesse, aí se exige um esforço de comunicação, por isso comércio, livre comércio, por exemplo. Mas será que isso são sinais de humanização, de amizade social, de uma fraternidade social? Os conflitos locais e o desinteresse pelo bem comum são instrumentalizados pela economia global para impor um modelo cultural único. Essa cultura unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações.
porque a sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Mas fora isso, eu sou indiferente ao outro, ou seja, muitas vezes isso não nos torna irmãos. Encontramos-nos mais sozinhos do que nunca neste mundo massificado. Olha só a frase. Um mundo onde nós temos uma população de quase 8 bilhões de habitantes e, ao mesmo tempo, a gente não é capaz de se sentir sozinho. Então, mas um mundo que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência. E aqui corre o risco de, mesmo que aqueles que levam o nome de uma comunidade, ainda assim ser nacionalista, pensamento nacionalista, fechado, individualista também. É muita sabedoria, gente, para a gente saber viver neste mundo. Em contrapartida, aumenta os mercados onde as pessoas desempenham funções de consumidores ou de espectadores. Pelo mesmo motivo, favorece também uma perda do sentido da história, que desagrega ainda mais. Nota-se a penetração cultural de uma espécie de desconstrucionismo, em que a liberdade humana pretende construir tudo a partir do zero. Então veja a reflexão, a tentação da gente não valorizar a história, principalmente aquela história de resistência, aquela história de luta, que geralmente é a contribuição para a sociedade. Por exemplo, às vezes as datas comemorativas, algo simples, pode ser que não tenha nada a ver, mas coloco. Todos os dias é dia dos pais, todos os dias é dia das mães, todos os dias, não deveria ter o dia da consciência negra. Tudo bem, mas vá à história. Por que surgiu esse dia? Foi por esporte? Depois, sempre devemos nos questionar por que isso nos incomoda. Nesses dias, com a questão afro, por exemplo, sempre vi algum branco postando, por exemplo, que não deveria ter o dia da consciência negra, que o preconceito já começou quando... Por que não são postagens dos negros, né? Por que existe esse incômodo? Será que essa conta a humanidade vai pagar de quantos navios negreiros vieram, por exemplo, para o Brasil, empilhados, sabe? Colocado um sobre o outro, como que se coloca tijolo. E quantos que morreram e acha isso pouco? Então, o fato de ter hoje algumas leis até, como a cota para negros, é uma maneira de reparar. Quando você comete um pecado, por exemplo, você tem que fazer alguma coisa para reparar aquilo que fez. Então, é o mínimo. Mas se tirar até isso, então não vai sobrar nada. A sociedade de hoje, ela tem dificuldade de fazer esse caminho, de valorizar a história, de ver o que realmente aconteceu, em vista de não cometer, de não repetir erros. É mais do que normal que datas, que leis, que todas essas pautas, elas possam ser ocasiões para a gente refletir, sim. Porque no dia a dia você não vê ninguém refletindo sobre isso. Então, quando a gente coloca uma data comemorativa, não é só para festejar, mas é um dia da gente dar o nosso grito de liberdade. Aí ele coloca a ideia do desconstrucionismo, é justamente isso. Um teólogo chamado Agenor Brighenti, ele diz que destruir é fácil. Agora, desconstruir é mais difícil, mas pode ser mais eficaz. Então, eu vou colocando ideias, sentimentos,
na cabeça do outro para que o outro possa dizer, rapaz, realmente não tem sentido a gente estar lutando por isso aqui não. E aí termina te reduzindo ao zero, como que se a gente fosse capaz de começar o mundo hoje, uma vida agora. Não. Qualquer ponto de vista, qualquer iniciativa, ela sempre vai ter como referência algo que já aconteceu, a história no geral, porque nós não somos únicos na Terra. De pé, deixa apenas a necessidade de consumir sem limites e a acentuação de muitas formas de individualismo sem conteúdo. Um conselho que dê aos jovens, diz o Papa: se uma pessoa vos fizer uma proposta dizendo para ignorardes a história, não aproveitardes da experiência dos mais velhos, desprezar de todo o passado, olhando apenas para o futuro que essa pessoa vos oferece, não será uma forma fácil de vos atrair para a sua proposta a fim de fazerdes apenas o que ela diz? Ou seja, aqui é que entra a ideia do desconstrucionismo. Eu vou criar uma forma de negar a história, ainda que foi na raiz, causa, luta, superação, conquistas. Mas se aquilo não me agrada, então eu vou trabalhar com o outro de uma forma interessada, mas também de má fé, e negando aquilo em você, eu vou impor o que eu quero. Imagine quanto que as igrejas fazem isso também. A pessoa nasceu católica, nasceu numa fé católica, por exemplo, tem o seu jeito de vivenciar a sua fé. Então, o primeiro exercício que muitas vezes quem não é daquela igreja faz é justamente isso: tentar rasgar, tentar apagar tudo que você viveu a vida inteira. Por quê? Será que é porque era ruim? Será que se fosse ruim, tu não estava vivo? Então, muitas vezes, a minha fé estava dando certo até aqui, poderia até dar certo se eu, por exemplo, a vivenciasse melhor. Então, como eu fui frágil, fica fácil também fazer uma lavagem cerebral, talvez, e ao mesmo tempo impor aquilo que eu quero, aquilo que me interessa. Aí a gente rompe a fraternidade, porque a fraternidade, você deve permanecer sendo você na sua fé, eu na minha fé, e ali nós vamos dialogar pontos comuns, como a paz, o respeito, o amor, a fraternidade, a justiça. Não nos esqueçamos de que os povos que alienam a sua tradição e por mania imitativa, violência imposta, imperdoável negligência ou apatia, toleram que se lhes roubem a alma, perdem justamente com a própria fisionomia espiritual a sua consciência moral e, por fim, a independência ideológica, econômica e política. Uma maneira eficaz de dissolver a consciência histórica, o pensamento crítico, o empenho pela justiça e os percursos de integração é esvaziar de sentido, manipular as grandes palavras. Ou seja, eu vou dizer que aquilo que você viveu até agora não presta, não é bom. Bom é o que eu vou te propor agora. Que significado tem hoje palavras como democracia, liberdade, justiça, unidade? Foram manipuladas e desfiguradas para utilizá-las como instrumento de domínio, como títulos vazios de conteúdo que podem servir para justificar qualquer ação. Então, essas palavras não têm muito peso, apesar de que elas são essenciais para a ordem social. Que significado tem hoje palavras como democracia, liberdade, justiça, unidade? Já vimos. A melhor maneira de dominar e avançar sem entraves é semear o desânimo,
e despertar uma desconfiança constante, mesmo disfarçada por detrás de defesa de alguns valores. Vejam como isso acontece muito. A pessoa te faz uma pergunta para levantar uma dúvida daquilo que você é, naquilo que você está, e a partir dali ela vai colocando o seu fermento e chega um momento que você não sabe mais onde estava e passa a negar aquilo que até era importante e essencial na sua vida. Com várias modalidades, diz o Papa Francisco, nega-se a outros o direito de existir e pensar. E para isso recorre-se à estratégia de ridicularizá-los, insinuar suspeitas sobre eles e reprimi-los. Então, se você não acolheu o que eu estou lhe dizendo, você não presta, você está condenado, você não é bom. Não se acolhe a sua parte da verdade, seus valores, e sim a sociedade empobrece-se e acaba reduzida à prepotência dos mais fortes. Personalidades fortes, elas precisam ser bem trabalhadas porque elas podem ser uma grande contribuição numa igreja, num grupo, numa comunidade, numa família, se elas forem realmente proativas. Se elas não forem bem trabalhadas, bem educadas no caminho de uma sociedade comum, fraterna, então essa mesma personalidade ela pode ser usada para manipular, para impor, e aí vai encontrar as suas estratégias. Desta forma, a política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e o bem comum, limitando-se a receitas efêmeras de marketing, cujo recurso mais eficaz está na destruição do outro. Olha, o Papa escreveu, não foi nas eleições não, viu? Mas ele está bem por dentro. E a gente tem observado que é um discurso que não tem dado certo. Esse negócio de você fazer política, por exemplo, destruindo o outro. Por quê? A humanidade está saturada, a humanidade está doente, tem sido muitas pancadas. Mesmo a gente que tem aí pouco mais de 40 anos, como a gente tem visto um Brasil sofrido, como a gente tem visto um Brasil que cada dia provoca divisões, dores sociais e aumenta os índices de tudo aquilo que só compromete a vida digna das pessoas. Então, é hora, estou interpretando aqui o pensamento do Papa Francisco, de fazer com que aquelas palavras, no seu verdadeiro sentido, nos obrigue a ser aquilo que elas propõem na sua essência e não pegá-la, apropriar-se delas para transformar em algo que promove a mim, promove meu partido, e aí termina que não é por aí, na verdade. Neste mesquinho jogo de desqualificações, o debate é manipulado para o manter no estado de controvérsia e contraposição. Não deixa de ser uma forma de chamar a atenção. Nesta luta de interesses que nos coloca todos contra todos, onde vencer se torna sinônimo de destruir. Como se pode levantar a cabeça para reconhecer o vizinho ou ficar ao lado de quem está caído na estrada? Hoje, um projeto com grandes objetivos para o desenvolvimento de toda a humanidade soa como um delírio. Veja, o Papa tem consciência que a carta que ele escreve, dizendo somos todos irmãos, não é de coisa de gente normal, mas é coisa de cristão. É coisa de pessoas que amam a vida, que amam o próximo. São pensamentos do próprio Jesus. Que todos nós sejamos um. Assim como eu e o Pai somos um, vai dizer Jesus. Depois,
Pai, eu não quero que se perca nenhum daqueles que me confiastes. A gente lê nos velórios, mas na verdade isso aqui é para a vida. Depois, aumentam as distâncias entre nós e a dura e lenta marcha rumo ao mundo unido e mais justo sobre um novo e drástico revés. Quer dizer, essa ideia da coletividade, do sonho de uma humanidade interligada e fraterna, são passos às vezes tão pequenos como a semente de mostarda. No entanto, eles são a diferença. Cuidar do mundo que nos rodeia e sustentar significa cuidar de nós mesmos. Mas precisamos de nos constituirmos como um nós, que habita a casa comum. Homem algum é uma ilha, vai dizer o poeta. Precisamos trabalhar mais o nós, não o nós manipulado. O nós que às vezes é necessário até eu renunciar ao meu gosto em vista do bem comum. Um tal cuidado não interessa aos poderes econômicos que necessitam de um ganho rápido. Frequentemente, as vozes que se levantam em defesa do ambiente são silenciadas ou até ridicularizadas, disfarçando de nacionalidade o que não passa de interesses particulares. Nessa cultura que estamos a desenvolver, vazia, fixada no imediato e sem um projeto comum, é previsível que perante o esgotamento de alguns recursos se vá criando um cenário favorável para novas guerras disfarçando sobre nobres reivindicações. Então, já estamos com o nosso tempo aí já bem andado e vamos finalizando essa nossa leitura da carta do Papa Francisco, Fratelli Tutti. Guardemos no coração esta mensagem, que a gente possa ter esse pensamento macro, grandioso. Nossa, eu sou um filho, uma filha, dentro de tantos irmãos e irmãs que eu tenho no mundo inteiro. E não somos irmãos porque somos batizados na mesma igreja, não. Somos irmãos porque somos humanos, assim como devemos descobrir-nos, como São Francisco, irmãos até mesmo da natureza, porque sem ela não há vida também. A vida é missão. A gente guarde isso de forma impressa na mente e no coração da gente. Obrigado por quem nos acompanhou hoje, dedicou esse tempinho essa tarde, e que fique esta mensagem do Papa Francisco. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Venha irmão, partilhemos os saberes e os sonhos do povo, no esforço de sermos família, construindo a beleza do novo. Somos muitos e tão diferentes, mas formamos um povo de irmãos, carregamos